Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo e todo sempre. É uma honra e um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Vim lá do Ceará, os cearenses mandam abraços. E quando eles me falaram da visão do MDA, eu achava que MDA era muitos discípulos do EIB, né? MDA. Depois eu descobri que era um modelo de discipulado apostólico. Na prática eu estou descobrindo que é uma multidão de apaixonados. Você também pode dizer que são muitos discípulos amorosos, não é verdade? Mas quando eu estava na minha casa e o pastor Rony me ligou falando sobre essa conferência, aconteceu uma coisa que dificilmente acontece comigo. Eu vou confessar o meu pecado, começar logo confessando o meu pecado. Geralmente, eu tenho certeza da pregação que eu vou pregar só na hora depois que eu subo a escada. Aí que eu falo, eu acho que é essa pregação mesmo que eu tenho que pregar. Mas quando o pastor Rony me ligou, naquela hora o Espírito Santo falou comigo, você vai pregar isso. Foi impressionante. E eu confesso para os irmãos que eu não escolheria essa mensagem para pregar numa conferência como essa. Mas eu tenho convicção de que é o que Deus quer que seja falado. O Senhor falou, na hora que o pastor Rony ligou, o Senhor falou, você vai pregar isso. Então essa pregação aqui agora, ela não tem muito a ver com os métodos e com os meios que nós vamos fazer para ganhar almas, para cuidar bem delas, para plantar igrejas. Esse é o meu sonho, isso é o que eu tenho feito na minha vida, plantado igrejas. Eu já plantei igrejas em Minas Gerais, já plantei algumas igrejas no Ceará, tem algumas igrejas em outros lugares, fora do Brasil. Esse é o meu sonho, mas hoje nós não vamos falar muito sobre isso não. Porque eu tenho convicção que Deus quer falar conosco hoje. É um coração que está por trás disso. Tem mais a ver com as nossas motivações, tem mais a ver com o nosso coração. Amém? Eu tenho aprendido tanto a respeito disso com o pastor Rony, com o pastor Eibe. O pastor Eibe se mudou de Fortaleza agora, mas eu tive o grande privilégio de estar lá e participar semanalmente lá de todas as reuniões de pastores. Para mim, realmente um grande privilégio. O apóstolo Paulo falou com os coríntios, né? Vocês não têm muitos pais. E eu considero o pastor Emílio meu pai, porque eu nasci lá. E o pastor Emílio é filho do pastor Melvin. Então, eu faço parte desse ministério, não é nem por escolha, apesar que se eu pudesse escolher, eu escolheria. Mas é porque eu nasci lá. E eu tenho visto o pastor Rony, até o rosto dele é rosto de assim... aquele jeito humilde, né? Ele fala com humildade, né? E o pastor, eu tenho aprendido tanto sobre o coração, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, o nosso coração, a nossa motivação. E o título dessa mensagem é O Conforto do Primeiro Amor. O Conforto do Primeiro Amor. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 25. Pode repetir esse nome comigo? Fala comigo. O conforto do primeiro amor. Amados, eu tenho visto muitas pessoas e eu tenho ajudado muitos pastores lá na cidade onde eu moro. E eu tenho visto muitas pessoas que se desgastaram com o ministério. Eu tenho visto muitas pessoas que estão desgastadas demais com o ministério. Eu tenho visto muitas pessoas que elas têm perdido suas famílias e têm dito que perderam suas famílias por causa do ministério ou a troco de sucesso no ministério. Negligenciaram seu casamento, negligenciaram seus filhos, suas esposas e a troco, entre aspas, aqui do ministério, essas pessoas sofreram muitas perdas e no final se cansaram e por fim de suas vidas estão vendo que perderam tanto um quanto o outro. E o Senhor me fez pensar muito a respeito disso, por que que isso acontece?
Então eu quero falar isso com você aqui, Lucas capítulo 15, um texto já muito conhecido, o texto do filho pródigo, mas no verso 25 em diante, está dizendo assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Eu quero começar fazendo duas perguntas aqui nesses dois versículos. O que que esse filho estava fazendo no campo? Você acha que ele estava passeando? Não. O campo é um bom lugar para se estar, não é verdade? O filho estava trabalhando. E essa era uma característica desse irmão mais velho. E eu tenho visto dentro da igreja algo que eu tenho chamado de a geração do irmão mais velho. É um povo que trabalha. É um povo que não tem medo de serviço. Lá no Ceará eles falam assim, é gente que vai para cima. Gente que não tem medo de trabalhar. Essa geração do irmão mais velho é gente que quando você procura ele está no campo. Você liga para aquele irmão, ele está visitando, ele está evangelizando, ele está orando, ele está no monte, ele vai para cima. E esse filho aqui, esse irmão mais velho do filho pródigo, não era diferente. Ele estava no campo e ele estava trabalhando. Mas uma coisa muito interessante é que quando ele chega e ouve o barulho da festa, o que que você faz quando você chega na casa do seu pai e tem uma festa? Evidentemente, você entra. Eu, quando venho de Fortaleza para cá, é uma beleza, que eu chego na casa da minha mãe, tudo que você imaginar de comer, tem. Eu como tudo. E quando eu chego na casa do meu pai, eu não pergunto para ninguém, eu vou entrando e a mesa já está lá, e eu abraço todo mundo, e já vou pegando as coisas e vou comendo. A primeira pergunta é: por que esse filho não entrou na casa do pai? A segunda pergunta agora, de quando ele chega na casa do pai, é: por que que ele fala com um criado? Por que que ele chama um servo? Por que que ele não chamou o pai e não perguntou: pai, que festa é essa? Eu não estava sabendo. Estava no campo trabalhando, cheguei e tem uma festa, que festa é essa? Mas ele não fala com o pai. Ele fala com um criado. Que coisa interessante. Agora, verso 27 diz: e ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, porém o pai, fala comigo, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, olha como ele respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Amados, eu tenho conhecido muitos homens de Deus assim, que às vezes eles vão lá, sentam comigo na sala da minha casa e falam comigo: pastor Gilson, eu não entendo. Há tantos anos eu sirvo a Deus sem jamais transgredir o que Ele me mandou fazer. Pessoas que têm servido, pessoas que têm tido coragem, pessoas que têm tido uma obediência. Mas é muito interessante que quando ele vai falar com o pai, a primeira colocação dele é essa: há tantos anos te sirvo. Em nenhum momento no texto, amado, esse filho chama o pai de pai. Nenhuma vez. Em todo o texto. O pai chega para falar com ele, ele fala: há tantos anos te sirvo, sem nunca jamais transgredir uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele não fala pai. Ele só está mostrando o seu serviço. Uma fidelidade,
Mas esse serviço e essa fidelidade mostram uma rigidez e uma falta de relacionamento com o pai. Quando ele vê aquela situação, ele vai até um criado, ele pergunta para o criado, por que ele não pergunta o pai, irmão? Por que ele não vai até o pai? Por que ele não fala com o pai? Ô pai. Não, ele vai até um criado. E quando chega lá no criado, ele pergunta para o criado e ouve do criado. E quando o pai sabe que ele está criando caso ali, que ele não vai entrar em casa, então o pai vem, e apesar dele não ir ao pai, o pai foi até ele. Essa é a história do Evangelho, é ou não é? A história do Evangelho não é a história do homem buscando Deus. A história do Evangelho é a história de Deus buscando o homem. É assim desde o início. Adão, onde você está, Adão? E o pai mais uma vez foi buscar aquele filho, saber o que estava acontecendo. E o filho responde isso: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Mas interessante que quando o pai vai responder a ele, é o verso 31, o próximo versículo. Respondeu-lhe o pai. O que foi a primeira coisa que o pai falou? Meu filho, tu sempre estás comigo. Você sabe que não importa quanta dificuldade a gente tem de chamar Deus de pai, Ele não tem dificuldade nenhuma de te chamar de filho. Jesus não tem a menor vergonha de te chamar de irmão, porque nós somos filhos do mesmo pai. Então o filho está lá com aquela dificuldade, não consegue falar pai de jeito nenhum, está falando há tantos anos te sirvo. Mas o pai chega para ele e fala: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Irmãos, eu tenho conhecido um tipo de pessoa que eu tenho chamado dessa geração de irmão mais velhos, que eles estão trabalhando demais, eles estão fazendo coisas demais, eles estão focados no campo, mas eles perderam a comunhão com o Pai. Eles perderam o coração de filho. Eles perderam a revelação da graça. Então lá vamos nós para um outro texto tão conhecido, que é Apocalipse capítulo 2. Que aqui mostra um pastor, talvez você coloque outro título aí, um presbítero, um líder, que ele tipifica bem essa geração do irmão mais velho aqui, que é o anjo da igreja de Éfeso. Algumas Bíblias pode estar escrito aí, carta à igreja de Éfeso, lá naquele título em cima, mas na verdade a carta não é à igreja de Éfeso, né? O versículo 1 do capítulo 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, na verdade, a carta é ao anjo da igreja de Éfeso. Agora, irmãos, olha que alto nível tinha este homem de Deus. Olha bem. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 anjos das 7 igrejas. E anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são os 7 candeeiros de ouro? As 7 igrejas. Então aqui o Senhor está falando, isso diz aquele que tem você, amado pastor, na mão, e anda no meio da igreja. Ou seja, eu sei todas as coisas, tá? E aí ele começa a falar, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Deixa eu te falar o que é isso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. No grego, essas 3 expressões aqui têm
esse sentido aqui, olha, eu sei que você trabalha, conheço as suas obras, e eu sei que você trabalha até se sentir surrado, como se você tivesse tomado uma surra de porrete. E que depois que você trabalha tanto e se sente surrado, que é o significado da palavra labor no grego, você ainda persevera trabalhando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança. Ou seja, eu sei que você trabalha tanto, que você fica com dores, parece que você tomou uma surra, e quando você está assim, parecendo que tomou uma surra, você ainda continua trabalhando. Esse homem era fera, era ou não era? Uns obreiros assim, pastor Daniel? Esse homem era um homem que, no que se refere ao trabalho, ele trabalhava demais. Ele era um homem firme, como diz o cearense, um homem que vai para cima. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. Aqui não está falando de alguém que não é amoroso, de alguém que não recebe o pecador na igreja. Não é disso que está falando. Aqui está falando de um homem santo. Aqui está falando de um homem que não suporta diante dos olhos dele as coisas injustas, a maldade dos homens. Como o justo Ló, você lembra? Que afligia sua alma no meio daquele lugar de pecado. Então esse homem, além de trabalhar muito, era um homem santo, um homem que zelava pela santidade. E o texto continua dizendo: e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Esse homem aqui era bereano, irmão. Esse homem aqui era um homem que analisava a conduta de acordo com a palavra e o que o Espírito testificava em seu coração, e ele não engolia tudo, não. Era um homem sério, era um homem que tinha o temor de Deus. Próximo elogio: e tens perseverança. Ô irmão, sabe o que é perseverança? Perseverança é continuar quando tudo já mandou você desistir. Sua alma, suas convicções, seu cansaço, tua esposa. Sabe que esses dias um pastor me ligou, um pastor muito amigo meu, lá em Fortaleza, e ele me ligou e falou assim: pastor Gilson, eu preciso te ouvir. Preciso ouvir uma palavra tua. Eu falei: por quê? Falou: porque eu quero desistir, irmão. Eu quero largar o ministério, eu quero desistir. E eu preciso ouvir uma palavra tua. Sabe o que eu disse para ele? Se você pode desistir, desista. E ele ficou calado igual vocês. E ele falou: irmão, eu achei que você ia me falar, eu estou te falando uma coisa. Se você pode desistir, desista. Aí ele parou um pouquinho, pensou, começou a chorar e falou: eu não posso desistir. Eu falei: pois é, então você é chamado pelo Senhor, você realmente não pode desistir. Aí é quando a perseverança chega, amado. Quando tudo, até você mesmo, aí você liga para um pastor, ele fala com você: desista então. Aí você fala: eu não posso. Então aí a perseverança começou. Esse homem era assim, perseverante. E o próximo elogio que esse homem recebe mexe muito comigo, amado. Porque fala assim, ó: suportaste provas por causa do meu nome. Eu fiquei todo arrepiado agora. Sabe por quê, amados? A triste realidade dentro da igreja é que as pessoas têm suportado provas. Mas elas suportam provas, pastor Geraldo, porque se elas não suportarem a prova, elas perdem a prosperidade, elas perdem a promoção, elas perdem aquela bênção que Deus estava quase para dar a elas aí, porque ela não suportou a prova, ela perde a bênção. E as pessoas têm suportado provas por causa dessas coisas. Mas este homem aqui,
Ele não estava suportando prova para ter prosperidade, ele não estava suportando prova para receber a bênção, ele não estava suportando prova, ele estava suportando provas por causa do nome do Senhor. Você sabe que eu estava agora, há pouco tempo, na Índia. Nós temos uma igreja lá e um compromisso com o irmão que nós tivemos o privilégio de enviar. Se o Senhor me permitir, eu vou passar uma temporada na Índia fortalecendo essa igreja com alguns irmãos, mas tudo está nas mãos do Senhor. E quando eu estava lá, eu conheci um irmão, o irmão Johnny. Porque a gente estava na parte nordeste, na Índia, lá, quase divisa com o Nepal, e é um lugar de muita perseguição. E nós pregamos lá algumas vezes, vimos muito quebrantamento, vimos as pessoas muito abertas ao Evangelho, muitas pessoas entregando a vida a Jesus, mas teve um irmão lá, Johnny, o nome dele, ele entregou a vida a Jesus. Irmãos, ninguém me contou essa história não, eu estava lá. Esse irmão tomou uma surra de um tio dele e de um irmão dele. Eles prenderam ele em casa, fecharam a porta e pegaram um pedaço de pau e bateram no Johnny, porque ele entregou a vida a Jesus. E ele ficou todo cortado, assim ó, na testa, na cabeça, nos braços, todo cortado de apanhar. E de algum meio ele escapou ali e ele conseguiu abrir a porta e fugiu, correu para o mato e depois foi para a igreja. Todo arrebentado. Mas antes de apanhar, ele teve a oportunidade de negar a fé e voltar para o hinduísmo. Sabe o que ele disse? Eu não posso. E ele ficou com Jesus. E por que ele ficou com Jesus? Ele tomou uma surra. Suportaste prova por causa do meu nome. Ele teve que fugir, a igreja teve que cuidar dele lá. Sabe o que ele quis fazer? Aí eu não estava lá. Alguns dias depois, ele quis voltar na vila com mais um irmão e pregar o evangelho. O tio que bateu nele se converteu. Parece aquelas histórias impressionantes, mas é verdade, pastor Daniel. O tio que bateu nele se converteu, o irmão que bateu nele se converteu. Ele tinha um lote lá, que era herança do pai, ele deu o lote e construíram uma igreja, tem uma igreja lá dentro hoje. Você acredita? É impressionante, né? Mas esse homem aqui era um desses homens que suportou provas por causa do nome do Senhor. E sabe o que mais? Próximo elogio. E não te deixaste esmorecer. Meu Deus, esse cara aqui. Esse cara aqui é demais. Ele está na lista dos meus top 10. Meu Deus! Ele era aquele homem que parece que fazia tudo certinho. Olha quantos elogios, amado. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Eu sei, você trabalha demais e você não para. Mesmo que você se sinta surrado, você não para. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Esse homem aqui é o retrato perfeito do irmão mais velho do filho pródigo. Era um cara que ralava. Era um cara que era fiel ao pai. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um novilho, um cabrito, para me alegrar com os meus amigos. Então, quando chega nesse homem de Apocalipse, vem esse texto tão conhecido. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Triste, né? E aí ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, eu já preguei esse texto errado, eu acho que umas 20 vezes. Porque eu quero fazer uma ilustração com você aqui. Eu tenho aqui esse telefone. Você vai imaginar que esse telefone é uma pessoa, ele é um bonequinho, tá certo? Então, esse bonequinho aqui representa o homem de Apocalipse. Ele estava lá vivendo a vida dele lá, andando aqui nesse lugar, tá certo? E nós vamos chamar esse lugar aqui de primeiro amor, tá certo? E esse homem estava lá no primeiro amor. Chegou um dia da sua vida, por um motivo qualquer, que ele abandonou esse lugar do primeiro amor. E ele desceu para um outro lugar. E agora, o Senhor está exortando a esse homem: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele saiu desse lugar aqui do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Agora, preste bem atenção. Vamos supor que esse homem estava andando aqui, e aí quando chegou aqui, ele tropeçou no próprio pé e caiu aqui, ó, no chão. Então preste bem atenção. Onde ele caiu? No chão. Por que ele caiu? Porque tropeçou. Agora, de onde ele caiu? De onde ele caiu? Do primeiro amor. Então eu, de uma maneira muito errada, eu já preguei essa mensagem assim, ó: lembra-te, pois, o porquê você caiu. Ou seja, qual foi o pecado que você cometeu? Qual foi o seu erro? Aí, acha o teu machado que afundou, e aí vai. Eu também já preguei esse texto falando assim, ó: lembra-te, pois, onde caíste. Olha onde você está. Olha onde você foi parar. Olha como está a sua vida agora. Mas o que o texto fala, amado, não é para lembrar onde caiu, nem o porquê caiu, mas é para lembrar de onde caiu. Agora, se ele caiu do primeiro amor, ele tem que lembrar de onde? Do primeiro amor. Então, em outras palavras, o que está falando é: lembra do primeiro amor. Agora, eu também já fui bem cruel e já me massacrei, e também já massacrei quem estava me ouvindo com esse texto. Você lembra do seu primeiro amor? Que você orava 24 horas por dia, lia 40 capítulos da Bíblia, jejuava 21 dias por mês e... Mas será que a gente consegue ser honesto aqui agora, bem honesto? Eu acho que sim, né? Então vamos ser bem honestos. Primeira coisa, seria de certa forma até uma heresia falar que o meu primeiro amor é o meu amor por Deus. Porque na verdade o primeiro amor é o amor dele por nós. Começa por aí. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então já começa por aí. Agora, vamos lembrar do nosso estado de primeiro amor. Eu vou falar de mim, e você se coloca no contexto. Amados, quando eu me converti de verdade, eu nasci num lar cristão. Eu falo que eu ouço o pastor Emílio pregar desde que eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãe grávida e o pastor Emílio pregando e eu ouvindo. Não é? Sou ovelha dele a minha vida toda. Agora, nasci num lar cristão, mas teve um momento onde eu, com uma decisão pessoal, eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas deixa eu te falar como era. Eu entreguei a minha vida a Jesus e falei: Senhor, agora eu vou te servir fielmente. E aí eu ia para o culto domingo, e lá tinha uma oração antes do culto, eu ficava lá, eu chorava, eu adorava, eu chorava, e eu falava: Senhor, aquele pecado, nunca mais eu vou cometer aquele pecado, Senhor, porque agora eu sou teu, eu vou viver para a tua glória, eu vou ser um homem santo. Domingo. Sabe o que acontecia?
Terça-feira eu caía, pastor Geraldo, cometi o mesmo pecado. Aí eu ficava mal, ficava arrebentado. Eu falava, Deus não vai me amar mais. Deus não vai me aceitar mais. Deus não vai. E aí sabe o que chegava? Eu chegava no meu quarto e eu ia orar. E sabe o que acontecia? O Senhor me recebia de volta. E eu chorava, confessava meu pecado. E aí eu ia para o culto de novo no domingo. Sabe o que acontecia no culto? Deus me tocava de novo. O Espírito Santo vinha sobre mim. Eu era renovado nos dons. E o Senhor até me usava para fazer algumas coisas. Eu falo, como é que pode? Eu pequei terça-feira. E aí agora domingo eu estava cheio de convicção. E eu falava, agora é verdade, Senhor. Nunca mais eu peco, nunca mais eu erro. Nunca mais, agora eu vou te servir mesmo. Sabe o que acontecia? Terça-feira, pufo, parece que era uma agenda. Terça-feira eu caía de novo, pecava de novo. E sabe o que acontecia? O Senhor me recebia de novo. E Ele me perdoava. E Ele me restaurava. E Ele me enchia com seu Espírito. E Ele afirmava o que Ele tinha comigo. E sabe o que acontecia? Eu caía de novo. Sabe quantos capítulos da Bíblia eu lia? Eu nem lia a Bíblia. Sabe o quanto eu jejuava? Eu nem sabia que tinha que jejuar. E quantas células eu tinha? Célula? Não existia célula, pastor. E quantas pessoas eu discipulava? Eu não tinha, discipulava ninguém, não era célula, não era líder de célula, não era supervisor de célula, nem de setor, nem de área, nem de nada. Eu não sabia nada disso. Eu não tinha que fazer nada, eu não tinha nada para dar a Deus, eu não tinha nada para oferecer a Deus, eu não tinha nada de bom que eu pudesse dar a Ele e falar, me aceite, Senhor, porque eu tenho essas coisas boas para te dar. Não, tudo era ruim, eu só tinha pecado, eu só tinha intenções impuras, eu só tinha coisas negativas dentro de mim, mas de alguma forma Ele me queria. E Ele me recebeu. E você? Como foi o seu primeiro amor? Você chegou para o Senhor cheio de obras? E você já chegou diante de Jesus com uma igreja te seguindo? E falou, está aqui, Senhor, estou chegando aqui para viver o meu primeiro amor. Está aqui, eu já tenho 1000 pessoas que me seguem. E eu já supervisiono todas essas células aí. E eu acho que o Senhor deve me receber, porque afinal de contas eu sou bom, né? Foi assim o seu primeiro amor? Foi? Não foi. Você jejuava demais? Não. Você lia a Bíblia demais? Talvez você nem tinha uma. Você orava demais? A gente não sabia orar não, gente. A maioria de nós, quando nos convertemos, quando a gente foi orar a primeira vez no nosso quarto, foi um tanto constrangedor. É tipo, como eu te chamo? Deus? Senhor? Pai? É que eu queria falar com o Senhor. É que eu não sei orar não, o Senhor sabe, né? A gente não sabia nada. Mas Ele nos recebeu. Então quando Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, lembra do primeiro amor, e volta à prática das primeiras obras. Aqui eu vou encerrar já, você acredita? Quais eram as obras do primeiro amor? Eu vou te falar 4 coisas que eu chamo de obras do primeiro amor. A primeira é a busca pela verdade. Quando nós entregamos a vida a Jesus e Ele começa a nos tocar, e o Espírito começa a nos tocar, nós queremos conhecer a verdade. Se ir para a esquerda é a verdade, então eu vou para a esquerda. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Agora, o que eu faço? E tudo o que eu tinha que fazer, eu queria saber se era verdade. A busca pela verdade, você pode sondar na sua vida, na vida das pessoas que você conhece, quando elas se convertem. A busca pela verdade é uma coisa que todos nós temos quando a gente vem para o Senhor. A segunda coisa
é o quebrantamento. Essa é uma obra lá do início, faz parte das primeiras obras. Nenhum de nós vivemos no primeiro amor, orgulhosos ou arrogantes, ou achando que a gente era muito bom. A gente estava quebradinho, igual arroz de terceira. É ou não é verdade? Sabendo que a gente não era digno, sabendo de tudo isso. O quebrantamento. A terceira obra, que eu chamo das primeiras obras, é uma obediência extrema ao conselho divino. Talvez alguns de vocês, quando chegaram ao Evangelho, por exemplo, você tinha um namorado ou uma namorada. Talvez que o pai e a mãe já tinham falado, essa pessoa não presta para estar contigo, você tem que acabar esse namoro. A vovó já tinha falado, a titia, o titio já tinha falado, todo mundo já tinha falado, mas você não ouvia. E aí você entregou a vida a Jesus, começou a viver esse primeiro amor, e um dia você estava orando no seu quarto, e o Espírito Santo falou dentro de você, você tem que acabar esse relacionamento. No outro dia o relacionamento não existia mais. Porque o Senhor falava, eu obedecia. Uma obediência extrema ao conselho divino. O problema é que a gente cresce e a gente começa a modelar a nossa vida pelo outro e não por Cristo. E a gente começa, o Senhor nos pede alguma coisa, a gente começa a olhar para o outro e falar, não, mas o outro não faz, o outro não vive, o outro não sei o quê. Ou aquele outro ali é meu líder e não faz isso, por que eu vou fazer? Nem o meu discipulador faz isso, por que eu vou fazer? E a gente começa a parar de obedecer ao conselho divino. E a primeira obra, faz parte das primeiras obras que eu vou falar. Essa aqui é, quando eu era mineiro ainda, porque agora eu sou cearense, eu falava assim, essa aqui é de com força. Sabe o que é? É a revelação da graça. Deixa eu te explicar a revelação da graça. Sabe o que é a revelação da graça? É eu não mereço. Por que que o Senhor me quer? Eu não tenho nada para oferecer, tem tantas pessoas melhores do que eu. Eu nem consigo ficar santo de domingo até terça, toda terça eu tenho que cair. O que que o Senhor quer comigo? Existia uma revelação profunda dentro de nós, de que não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, não é pela nossa bondade, não é porque nós somos fera e conhecemos todos os processos. Agora, pastor Gils, pelo amor de Deus, o senhor está pregando aqui na terceira conferência do MDA Minas. Que palavra é essa? Eu vou te falar. Se você abrir 1000 igrejas, de 1000 células, e tiver 1 milhão de células, mas tiver perdido o seu coração, e o seu relacionamento com o Pai, você vai estar ensinando uma coisa que você não vive. Você vai estar reproduzindo uma coisa que Deus não quer que você reproduza. Porque você pode falar tudo que você sabe, mas você só reproduz quem você é. E nós temos que tomar cuidado, porque o coração de como o MDA surgiu era um amor profundo pelo Senhor e um desejo de que cada pessoa fosse bem pastoreada. Deus não quer um monte de robôs. Deus quer filhos e filhas. Então talvez você achou que alguém ia vir aqui hoje falar com você, vai, trabalhe, abra células, multiplique. Eu estou falando, para. E checa teu coração. E se por algum motivo, amado, você saiu daqui e está correndo feito um louco aqui embaixo,
Pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Se você é uma pessoa que alguém pode olhar para você e falar: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Mas se está acontecendo aqui embaixo, não vale. Isso tudo é bom, mas isso tudo tem que acontecer aqui em cima. Na revelação do que, se eu não conseguir, o meu Pai me ama, e isso nunca vai mudar. Na revelação de que, se eu não tenho dado o resultado que eu esperava ou que o outro esperava de mim, o meu Pai me ama, e isso vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos atrás, quando o Senhor me ensinou isso que eu estou falando com vocês aqui hoje, amado, eu trabalhava muito. Depois que o Senhor me ensinou isso, eu estou trabalhando mais. Mas eu não tenho peso. Eu não tenho peso. Porque o meu Pai me ama. Isso não vai mudar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou espada? Nós não temos que produzir para ser amados, irmãos. Nós não temos que fazer nada. Às vezes nós pregadores estamos sendo injustos, pregando o evangelho dos grandes homens de Deus, do grande Abraão, do grande Elias. Eu quero te falar uma coisa: a Bíblia não é o livro dos grandes homens de Deus. A Bíblia é o livro do grande Deus dos homens. Abraão, um mentiroso que entregou a esposa para se deitar com outro homem. Elias, o profeta que pediu para morrer. Amados, vamos ser sinceros. Nós não vamos conseguir corresponder às expectativas, por isso Cristo veio. É pela graça, pela misericórdia dele. Nós vamos trabalhar sim, nós vamos dar a nossa vida sim, nós vamos dedicar sim. Mas é porque um amor irresistível nos buscou. Nós vamos amar o próximo sim, nós vamos cuidar bem daquelas pessoas sim. Mas não é para merecer nada. Eu quero que você trabalhe muito, eu quero ver você alcançando o mundo para Cristo. Eu quero ver você respondendo o seu chamado, mas sem jamais sair daqui, sem jamais perder essa consciência. Meu papai me ama. O meu Pai me ama. E você pode entrar no seu quarto e você pode ficar lá na presença dele. Um pastor meu, amigo meu, grande plantador de igrejas na Índia, na África, em muitos lugares, ele fez uma cirurgia agora e ele estava em casa. E eu liguei para ele para saber como ele estava. Ele já é um senhor. Eu falei: como é que o senhor está, pastor? Ele falou: rapaz, eu acho que eu não mereço nem comer. Eu falei: por quê? Porque eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada. Estou aqui só deitado nessa cama. Eu falei com ele: seu pai te ama, rapaz. Isso nunca vai mudar. Lembra-te, pois, do primeiro amor. Lembra lá de como era. Você lembra? Não tinha nada, não tinha célula, não tinha discipulado, não tinha jejum, oração, Bíblia, nada. Só Deus correndo atrás de você. E Ele continua correndo atrás de você. E vai continuar até o último dia da sua vida. Eu quero falar coisas que eu não deveria aqui. Se você se desviar, Deus vai ficar te perseguindo. Ele vai ficar te cercando. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai levantar intercessores para ficar orando por você. Porque Ele te ama. Se você, amado, pudesse converter só na última hora do hospital antes de morrer, Deus quer. Ô pastor, faço não. Então eu quero, e eu creio que essa é a vontade de Deus, que tudo que seja construído nessa conferência seja construído sobre esse fundamento.
de que você tem um pai, esse pai te ama, e isso nunca vai mudar. Eu queria que você curvasse a sua face agora. Por favor. E nós temos 3 minutinhos aqui agora que eu vou dar a você, para você se lembrar do teu primeiro amor. Quando entro em tua presença, dá até vontade de voar. E quando estou em tua presença, eu sinto vontade de cantar, de dizer que eu te amo, de dizer que eu te venero, de dizer que o que eu mais quero é estar contigo, de dizer que eu te amo, de dizer que eu te venero, de dizer que o que eu mais quero é estar contigo. Abba Pai, Abba Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que sou teu. Abba Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que sou teu e tu és meu. Abba Pai, Abba Pai, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, te dizer que sou teu. Abba Pai, eu quero te abraçar. Nós queremos voltar ao lugar do primeiro amor, Senhor. Nós queremos reconhecer que nossas obras não são suficientes. Nós queremos reconhecer que o nosso trabalho não é suficiente, nunca vai ser. Mas nós queremos reconhecer que a tua graça nos basta. Nós queremos reconhecer que o teu sacrifício foi suficiente, Jesus. E nós queremos dizer, Pai, nós recebemos o teu amor por nós. Nós recebemos o teu amor por nós. Nós queremos viver nesse lugar onde nós sabemos que a tua graça nos basta, onde nós simplesmente queremos estar contigo, sabendo que o Senhor nos ama e que tudo que nós fazemos, nós não fazemos por uma rejeição, por um desejo de ser aceitos pelo Senhor, por um desejo de crescer e assim receber alguma coisa de Ti. Não, Senhor, tudo que nós fazemos, se nós amamos os outros, se nós amamos as nações da terra, se nós amamos o perdido, se nós amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. E nós queremos viver nessa plataforma de amor, nessa consciência de que quando tudo que nós fizermos não for suficiente, a tua graça nos basta. E nós te agradecemos, Senhor, por tão grande amor, tão grande sacrifício que o Senhor tem por nós. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, que eles não se confundam em meio às obras, que eles trabalhem muito, que eles ganhem muitas almas para o Senhor, que eles cuidem bem delas, mas sempre sabendo
que isso não é uma troca, isso é um amor que nos alcançou e nós viveremos por Ele. É o que te pedimos nessa manhã, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Queria que você repetisse comigo assim, ó, Abba Pai. Fala de novo, Abba Pai, meu Pai. Aleluia. Pastor Rony, Deus abençoe vocês, meus amados.